Olá, professores, tudo bem? Como o nosso módulo 3 do curso de Informática Educacional Novos Rumos vai falar um pouco sobre o planejamento, sobre os conteúdos de acordo com a nova BNCC, com a nossa reorganização de todo o conteúdo, como a gente falou também na nossa webconferência, que a gente teve um trabalho para montar toda essa parte do currículo, da informática, inserir na grade curricular. Então a gente resolveu fazer esse vídeo para vocês conseguirem entender um pouquinho melhor como que está estruturado todos esses conteúdos, com base em quê, e eu espero que vocês, que eu consiga auxiliá-los nesse trabalho. Então, professores, hoje a gente vai ver um pouquinho da proposta pedagógica de informática educacional. Eu tenho percebido que muitos professores têm muita dificuldade em entender qual que é o objeto de estudo, qual que é o objetivo. Então, a gente vai tentar esmiuçar um pouquinho isso, certo? Como que está organizado, então? Como que a gente organizou? De onde a gente tirou todos esses conteúdos, essas palavras diferentes aí que tem no planejamento? A gente retirou de uma proposta pedagógica que a gente teve como base o currículo de referência do Centro de Inovação para a Educação Brasileira, que é uma associação sem fins lucrativos, uma ONG, na verdade, né? E que eles estudam maneiras de avançar tecnologicamente para a educação. E dentro disso, eles criaram um documento que pode servir como base para as secretarias da educação de todo o Brasil. A gente não precisa adotar todo, a gente tem essa liberdade de pegar o que a gente acha interessante para o nosso município, de acordo com a nossa realidade. Então, muitas coisas que tem lá a gente não vai trabalhar no ensino fundamental 1, porque acha que ainda nossas crianças ainda não estão preparadas, talvez no futuro sim. Também a gente organizou os conteúdos de acordo com a BNCC, o Referencial Curricular do Paraná e o currículo da MOP. Eles não têm mais a informática educacional, nem no referencial curricular, nem no currículo da MOP, porém, esses objetivos que estão elencados nesses documentos que priorizam a tecnologia, a gente também utilizou. Na proposta pedagógica, a gente vai postar esse documento para vocês olharem, ele vai estar postado lá no ITM para vocês darem uma olhadinha, ou melhor, uma lida, né, para vocês conhecerem esse documento. Essa é uma parte importante do módulo 3, que vai estar falando sobre o nosso planejamento, sobre conhecer o nosso conteúdo, o nosso currículo. Então ali tem a parte da introdução, contextualização histórica de informática. Então, se você quiser saber toda a história da informática em Foz do Iguaçu, desde quando foram recebidos os primeiros computadores, quais foram as escolas que receberam lá na década de 90, tem nesse documento. É muito interessante para a gente conhecer, né? A gente tem os direitos de aprendizagem, de acordo com a BNCC. Cada componente curricular, ou disciplina, né, que a gente conhece por disciplina, tem os direitos de aprendizagem, quer dizer, os direitos em que a criança o direito que a criança tem de aprender aquele conteúdo. Nós também temos no documento a fundamentação teórica, os direitos específicos de aprendizagem por área de conhecimento, por exemplo, na área de tecnologia, voltado para o português. O que o português tem que deve usar a tecnologia? Essa parte, então, a gente vai pegando, por exemplo, na língua portuguesa, o que tem de tecnologia a gente colocou na área da informática.
e assim todos os outros componentes curriculares. Também tem a organização do currículo nesse documento, as metodologias, as estratégias. Voltando aqui na organização do currículo. Essa é a organização, por exemplo, conteúdos, objetivos, unidade temática, objeto de conhecimento, está tudo organizado, né? A gente organizou. Também tem o sistema de avaliação, como que vai ser o sistema de avaliação para a informática educacional, e também uma forma de recuperação de estudos. Esses itens todos que estão aqui, desde a introdução até a recuperação de estudos, foram solicitações do núcleo. Então a gente tem que ter todos esses passos para que a nossa informática educacional seja aprovada pela MOP. Não está aprovada ainda é uma proposta, né, de um currículo para informática. Está no núcleo já, eles ainda não deram o aval, nem de nenhum, na verdade, né? Até porque essa pandemia aí atrapalhou bastante o andamento dos documentos. Então, tá lá no núcleo para ser aprovado. Mas a gente já está trabalhando com ele e eu acho interessante que vocês já vão se habituando e conhecendo ele. Então, nós temos o componente curricular informática educacional, temos unidades temáticas, que na verdade são 3 eixos, né? Cultura digital, tecnologia digital e pensamento computacional. Esses 3 eixos que são o nosso norte na informática educacional. A cultura digital remete às relações humanas mediadas por tecnologia e comunicações por meio digital. A apropriação de tecnologias, linguagens midiáticas, cidadania digital. Neste eixo, cultura digital é como se fosse o letramento digital das pessoas, né? Tudo que elas, quando, por exemplo, uma pessoa que nunca teve um celular, ela pega um celular ou acessa um computador pela primeira vez, ela tem que ser alfabetizada nessa linha, né, na linha digital. O que eu posso fazer com o computador, o que eu posso fazer com o celular. E aqui não é diferente, a gente vai ter que trabalhar com os alunos isso, quando ele chega na frente do computador. O que é que ele tem que aprender? As primeiras coisas, o que? A mexer no computador, sim, mas se ele já sabe mexer no celular, o que é que a gente tem que ensinar mais para ele? Que lá existem vídeos, que lá existem textos, que lá a gente tem que ser um cidadão tanto quanto fora. A gente tem que ser um cidadão digital, respeitar o direito do outro. Então, tudo isso é nesse primeiro eixo. A tecnologia digital representa os conhecimentos relacionados ao computador e à internet. Por exemplo, o que a gente precisa para ter um computador? Precisa de um teclado, de um mouse, de um gabinete. O que a gente precisa para ter uma internet? A gente precisa ter, para a gente conseguir acessar uma internet, a gente precisa ter uma rede, Wi-Fi, com conexão com a internet. Hoje a gente precisa de dados móveis no celular. Então, isso é a tecnologia digital. E o pensamento computacional refere-se à capacidade de resolver problemas a partir de conhecimentos e práticas da computação. Classificação de dados, a linguagem de programação propriamente dita. Essa é a parte em que os nossos alunos não têm muito conhecimento. Os outros 2 eixos a gente já vem trabalhando durante os anos em que a gente está com a informática educacional. Mas o terceiro eixo a gente não trabalhou muito. A gente vai conseguir trabalhar a partir de agora com computadores novos, com acesso à internet, com o Gcompris novo. Também tem algumas linguagens de programação lá muito bacana. Então a gente vai conseguir avançar mais nesse terceiro eixo a partir deste momento em que nós estamos. Então, aqui na informática educacional, agora nós vamos
ver por unidade temática. Então, nós temos aqui a cultura digital, que é uma unidade temática, e ela é subdividida em letramento digital, cidadania digital e tecnologia e sociedade. Esses aqui são os objetos de conhecimento, já são o conteúdo mais amplo. Depois vem o conteúdo mais específico. Então, cada um desses 3 itens se subdividem em conteúdos. O outro eixo é a tecnologia digital, que também subdivide-se em representação de dados, hardware e software, comunicação e redes, que são a parte de computador e conexão com a internet, como que navega, como o que eu posso fazer com o hardware, o que é hardware, o que é software, né? E o pensamento computacional, que é a linguagem de programação em si, é como um ser humano pensa para programar um computador, por isso pensamento computacional, né? E ele se subdivide em 4 itens: a abstração, os algoritmos, a decomposição e o reconhecimento de padrões. Este último eixo é o que a gente menos trabalha, né? Estava trabalhando até então. Então, ali a gente tem então, o componente curricular, que é a informática, educacional, a unidade temática, que são 3 grandes unidades, que elas vão desde o primeiro ano até o 5º ano, são as mesmas unidades, sempre não mudam, e esses objetos de conhecimento também não mudam do primeiro ao 5º ano. O que muda são os conteúdos a partir de agora. Então, na cultura digital, o objeto de conhecimento são 3. E aqui eu coloquei um pouquinho um resuminho do planejamento do 4º ano, só para vocês terem uma noção de que tipo de conteúdo a gente trabalha na cultura digital, que são os simulados, produções de texto, de forma colaborativa, os jogos que a gente utiliza na internet. Aqui na cidadania digital, nós temos a sistematização das regras, que a gente trabalha sempre no laboratório, os direitos autorais, a privacidade, né, a segurança que temos que ter na internet, classificação de faixa etária, por exemplo, quando uma criança quer assistir um filme de 12 anos e ela não pode, porque ela tem menos, ela tem 8 anos. A criança tem que saber de que ali tem algo que é impróprio para a idade dela. Também temos a tecnologia e sociedade, que é a história mesmo, a tecnologia da internet, desde quando que foi criado o primeiro computador, as guerras, os avanços tecnológicos, por causa da tecnologia, né, os avanços que tiveram depois que foi inventado o computador. E aqui a gente tem a tecnologia digital, que é outra unidade temática, né, outro eixo, com os 3 objetos de conhecimento e cada um com seus conteúdos. Aqui eu não coloquei todos os conteúdos, coloquei só alguns para ter uma noção do que são, né, a introdução dos termos computacionais, isso que a gente já trabalha, né, o nome de alguns termos, aqui no hardware e software, que são o funcionamento dos programas, como que se comunicam um hardware e um software. Na comunicação e redes, era a navegação de internet mesmo, navegadores, mapas, imagens de satélite, download, upload. No pensamento computacional, nós temos o objeto de conhecimento abstração, algoritmos, decomposição e reconhecimento de padrões, que são todos voltados para a linguagem de programação, né? Introdução da lógica, uso das ferramentas de codificação online. Por exemplo, quando você trabalha uma carta enigmática, é uma forma de codificação, só não é online, mas a gente está trabalhando com códigos. Os próprios números são códigos, as próprias letras são códigos, né? E são algoritmos também, né? O sistema de numeração digital, quer dizer, o 0 e 1,
que são só um sistema binário, né? Criação de gráficos também. Na decomposição a gente vai ter alguns dispositivos para identificar quais são seus tamanhos, suas atividades, suas funções. E o reconhecimento de padrões a gente não vai trabalhar no ensino fundamental 1. Como vocês vão ter que fazer um plano de aula do Gcompris, observando o planejamento, então eu peguei também um modelinho do Gcompris para vocês terem uma noção de como que a gente vai fazer. Então aqui eu peguei o Gcompris no porquinho, no experimento e lâmpadas binárias, que é a atividade. Eu vou pegar aqui o Gcompris para que vocês visualizem a atividade em si. Aqui no Gcompris, essa atividade eu já coloquei aqui, ó, nos meus favoritos. Mas se a de vocês não tiver nos favoritos, é no porquinho, experimento, aqui, lâmpadas binárias. Tem uma explicaçãozinha aqui. Essa explicação, professores, não é para o aluno, é para vocês fazerem a leitura e entender como funciona o processo de números decimais transformados em números binários. Nós aqui, vocês vão fazer a leitura, no caso vocês forem trabalhar, né? Mas aqui nós vamos pular, com a criança também. Então aqui, ó, qual é a representação binária de 1? Então eu vou clicar. Aqui é soma, né? E aqui é a representação binária, e aqui é o total. Vamos lá no OK. E assim a gente vai. Vamos para uma fase um pouquinho mais difícil aqui, ó. Qual é a representação binária de 15? 15 é um número ímpar, então eu tenho que colocar o 1 para ter ímpar, né? Aqui mais 8, por exemplo, deu 9. Mais 4, 13. Mais 2, 15. Então, a representação binária de 15 é 1, 1, 1, 1. Ok? E assim a gente segue. Vamos fechar aqui. E aqui, no nosso planejamento, eu já selecionei o que a gente vai utilizar de objetos de conhecimento, que é o conteúdo, e o objetivo de aprendizagem que a gente irá utilizar. Por exemplo, aqui é representação de dados, conceito de bit e byte. Mas objetivos eu tenho mais que um. Eu tenho um alfanumérico, que é de matemática, que é do 4º ano, e também tenho alguns objetivos específicos para a informática, que é compreender o conceito de bit e byte e reconhecer como medida padrão na linguagem computacional. Compreender que as informações digitais são representadas em bytes. Então, esses são os objetivos que a gente irá colocar no nosso plano de aula do Gcompris. Aqui no modelo do nosso plano de aula, a escola, professor, vai estar lá também no NTM disponível em Word, para que vocês baixem ele e só vai editando aqui, ó. Pode usar o mesmo modelo, apenas na hora de salvar você vai ter que colocar o seu nome, para que na hora em que a gente pegar lá no NTM não ter todos o mesmo nome. Então na hora de enviar, renomeie, coloque o seu nome, plano de aula, Gcompris, Lidiane Caniverwerk, por exemplo. Aí você vai colocando público-alvo, qual é a turma que você pretende trabalhar, a duração, a unidade temática, que a gente já viu, os objetos de conhecimento, que é o conteúdo, né? São duas partes do mesmo conteúdo, que aqui o objeto de conhecimento é mais amplo e o conteúdo é o mais específico. Os objetivos de aprendizagem, que são os objetivos, as atividades propostas, quer dizer, o nome das atividades. Lógico que você não vai trabalhar só uma, você vai trabalhar mais atividades. Se for uma aula, mais ou menos vocês têm uma noção de quantas atividades serão necessárias, qual vai ser a introdução, como você vai introduzir algum vídeo, alguma coisa relacionada, né? O encaminhamento metodológico, como que você vai encaminhar essas atividades durante a aula, descrição passo a passo, a avaliação da aula. Lógico que você não vai fazer porque você não aplicou, mas qual seria seu método de avaliar se você aplicasse essa aula? E os links de acesso, se você tirar vídeos, imagens, prints, entre outros.
E é isso, professores. Por enquanto, nós temos os nossos contatos. Se vocês tiverem alguma dúvida com relação ao plano de aula, às atividades, ao planejamento, ao currículo, entre em contato. Assim que a gente puder, a gente responde sim. Até mais, um abraço e cuidem-se.